O sol de outono em Florianópolis pintava o céu em tons alaranjados, enquanto Helena Zimmermann observava a movimentação do mercado público através da janela do casarão colonial no centro histórico. Seus olhos castanhos claros refletiam uma mistura de melancolia e resignação, sentimentos que há muito a acompanhavam naquela casa que mais parecia uma prisão dourada. A jovem de 25 anos ajeitou nervosamente a saia do vestido azul marinho, escolhido criteriosamente por seu pai, Vicente Zimmermann, como toda a sua roupa. O patriarca da tradicional família de comerciantes controlava cada aspecto de sua vida, desde as rufas que vestia até as pessoas com quem podia conversar. Nem mesmo seu fiel companheiro Thor, um labrador chocolate de olhos doces, escapava do crivo paterno. Foi ele quem escolheu a raça e determinou onde o cachorro poderia ou não circular pela casa. Naquela tarde de maio, o clima ameno contrastava com a tensão que pairava no ar. Helena sabia que seu pai havia convocado uma reunião familiar importante e, conhecendo Vicente como conhecia, isso raramente significava algo positivo para ela. O som dos passos firmes dele ecoando pelo corredor de madeira maciça fez seu coração acelerar. Helena, venha até meu escritório imediatamente. A voz grave e autoritária de Vicente reverberou pelas paredes centenárias. Thor, deitado aos pés de sua dona, ergueu a cabeça e soltou um baixo rosnado, como se pressentisse o que estava por vir. O escritório de Vicente era um ambiente intimidador, com suas paredes revestidas de madeira escura e estantes abarrotadas de livros que ele nunca lia. Eram apenas para impressionar as visitas. Atrás de sua imponente escrivaninha de jacarandá, o homem de 55 anos mantinha uma postura rígida, os cabelos grisalhos impecavelmente penteados e o terno sob medida sem uma única ruga. Sente-se, ordenou, indicando a cadeira à sua frente. Helena obedeceu silenciosamente, como sempre fazia. Chegou a hora de você assumir suas responsabilidades como uma Zimmermann. Não posso permitir que continue levando essa vida sem propósito, desperdiçando o nome e a fortuna de nossa família. Helena sentiu o estômago revirar. Já havia escutado esse discurso antes, geralmente precedendo alguma decisão arbitrária que mudaria sua vida completamente. Da última vez, foi quando ele a proibiu de seguir carreira como artista plástica, sua verdadeira paixão. Pai, eu não estou desperdiçando nada. Tenho ajudado na administração das lojas como o senhor pediu, mesmo não sendo o que eu realmente... Silêncio! Vicente cortou sua tentativa de argumentação. Já tomei minha decisão. Você vai se casar. O mundo pareceu girar ao redor de Helena. Casamento? Ela mal conseguia processar a palavra quando seu pai continuou. O nome dele é Rafael Schmitz. Vem de uma boa família, tem uma condição especial, mas nada que prejudique os negócios. O casamento será realizado em 2 semanas. Mas, pai, eu nem conheço esse homem. Como posso me casar com alguém que nunca vi? Helena protestou, sua voz tremendo. Vicente levantou-se, apoiando as mãos sobre a escrivaninha. Você vai conhecê-lo amanhã. Ele virá jantar conosco. E não há discussão. Essa é minha decisão final. Naquele momento, algo dentro de Helena se quebrou. Não bastava controlar sua vida profissional, suas amizades, seu guarda-roupa. Agora seu pai estava determinando com quem ela se casaria. Mas como sempre acontecia, sua revolta silenciosa morreu antes de chegar aos lábios. Saiu do escritório como um autômato, subindo as escadas até seu quarto no 2º andar. Thor a seguiu fielmente, sendo o único a testemunhar quando ela finalmente desabou sobre a cama, deixando as lágrimas correrem livremente. Através da janela de seu quarto, podia ver o vai e vem dos turistas pela Praça 15 de Novembro, pessoas livres para fazer suas próprias escolhas, vivendo suas vidas sem amarras. O contraste com sua própria realidade era doloroso demais para suportar. Enquanto a noite caía sobre Florianópolis, Helena permanecia acordada, acariciando distraidamente as orelhas de Thor, seu único confidente. O cachorro, sentindo sua angústia, mantinha o focinho apoiado em seu colo, oferecendo o único conforto que podia. Na manhã seguinte, a notícia do casamento arranjado já havia se espalhado pela casa.
A governanta, Dona Márcia, lançava olhares de pena para Helena enquanto supervisionava os preparativos para o jantar. Os empregados cochichavam pelos cantos, mas se calavam assim que Vicente se aproximava. Helena passou o dia em um estado de entorpecimento, como se estivesse vivendo um pesadelo, do qual não conseguia acordar. Tentou buscar informações sobre seu futuro marido com os empregados, mas ninguém sabia, ou não ousava dizer, muito sobre Rafael Schmitz, além do fato de que ele tinha uma condição especial, como seu pai havia mencionado. À tarde, quando o sol começava a se pôr sobre a Baía Sul, Helena estava sentada em seu lugar favorito do jardim, um banco de ferro fundido sob uma antiga figueira. Thor descansava a seus pés, enquanto ela observava os últimos raios dourados tingindo as águas da baía. Foi quando Dona Márcia apareceu, o rosto marcado pela preocupação. Menina Helena, seu pai mandou avisar que é para se arrumar. O jantar será servido às 8 em ponto, e seu noivo já está a caminho. O vestido verde esmeralda escolhido por Vicente para aquela noite pesava como chumbo sobre os ombros de Helena. Parada diante do espelho de seu quarto, ela mal reconhecia a própria imagem. A maquiagem impecável e o penteado elaborado pareciam pertencer a outra pessoa. Thor, sentado próximo à penteadeira, inclinava a cabeça para o lado, como se também estranhasse aquela versão de sua dona. O som da campainha cortou o silêncio da casa exatamente às 8 horas. Helena sentiu seu coração disparar, enquanto ouvia vozes masculinas no andar inferior. Seu pai e, presumivelmente, Rafael Schmitz. Respirando fundo, ela começou a descer as escadas, cada passo ecoando como uma sentença. Ao chegar ao pé da escada, Helena finalmente viu seu futuro marido. Rafael Schmitz era um homem alto, de porte atlético, aparentando ter cerca de 30 anos. Vestia um terno azul marinho perfeitamente ajustado e seus cabelos castanhos escuros estavam meticulosamente penteados. Mas o que mais chamou sua atenção foram seus olhos, aparentemente desfocados, mirando um ponto indefinido no espaço. Helena, venha conhecer seu noivo, Vicente comandou, sua voz não deixando espaço para hesitação. Ela se aproximou, notando que Rafael segurava uma bengala branca com a mão direita. É um prazer conhecê-la, Helena, Rafael disse, sua voz surpreendentemente suave e melodiosa. Ele estendeu a mão esquerda no ar, esperando que ela a alcançasse. Helena hesitou por um momento antes de tocar seus dedos, sentindo um leve tremor percorrer seu corpo ao contato. O prazer é meu, respondeu automaticamente, as palavras soando vazias até para seus próprios ouvidos. Thor, que havia descido as escadas logo atrás dela, aproximou-se cautelosamente do visitante, farejando o ar. Ah, esse deve ser Thor, Rafael comentou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Posso? Perguntou, estendendo a mão na direção do cachorro. Helena ficou surpresa. Como ele sabia sobre Thor? Claro, ele é muito dócil, ela respondeu, observando enquanto Rafael se abaixava levemente, permitindo que Thor cheirasse sua mão antes de acariciar suavemente a cabeça do labrador. O cachorro, normalmente protetor com estranhos, pareceu relaxar ao toque. O jantar foi servido na sala de jantar principal, uma peça impressionante com uma mesa de mogno que comportava 12 pessoas. Helena se sentou à direita de seu pai, que ocupava a cabeceira, enquanto Rafael foi posicionado à sua frente. A refeição transcorreu num silêncio perturbador, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres e ocasionais comentários de Vicente sobre negócios. Helena não conseguia tirar os olhos de Rafael. Havia algo em seus movimentos que a intrigava. A forma como ele encontrava os talheres sem dificuldade, como seus olhos, embora aparentemente sem foco, pareciam ocasionalmente captar movimentos. Mais de uma vez, ela teve a impressão de que ele a observava, mas quando tentava confirmar, seus olhos já estavam voltados para outro lugar. Rafael administra uma empresa de tecnologia em Jurerê Internacional, Vicente explicou durante a sobremesa, claramente orgulhoso de sua escolha. Uma mente brilhante para os negócios, apesar de sua limitação. Helena notou um quase imperceptível franzir de sobrancelhas no rosto de Rafael ao comentário de seu pai, mas foi tão rápido que ela poderia ter imaginado. A limitação está apenas nos olhos de quem vê, Sr. Zimmermann,
Rafael respondeu diplomaticamente, levando a taça de vinho aos lábios com precisão. Após o jantar, Vicente surpreendentemente permitiu que Helena e Rafael conversassem a sós no jardim, embora ela suspeitasse que algum empregado estivesse estrategicamente posicionado para vigiar o encontro. Thor os acompanhou, mantendo-se sempre próximo a Helena. Seu pai é um homem interessante, Rafael comentou quando se sentaram no banco sob a figueira. A luz da lua cheia banhava o jardim, criando sombras misteriosas entre as plantas. Essa é uma forma educada de descrevê-lo, Helena respondeu, permitindo-se um momento de sinceridade. Para sua surpresa, Rafael riu, um som genuíno e agradável que a pegou desprevenida. Você tem senso de humor, ele observou. Seu pai não mencionou isso. Há muitas coisas que meu pai não menciona sobre mim, ela disse, sua voz carregando uma nota de amargura. Assim como há muitas coisas que não sei sobre você, além do fato de que seremos casados em 2 semanas. Rafael ficou em silêncio por um momento, seu rosto voltado para a direção do mar. Há muito que precisamos aprender um sobre o outro, Helena. Mas temos tempo. Tempo? Ela questionou, uma ponta de ironia em sua voz. 2 semanas não me parece muito tempo para conhecer alguém com quem vou passar o resto da minha vida. Às vezes não é a quantidade de tempo que importa, mas o que fazemos com ele, Rafael respondeu enigmaticamente. Nesse momento, Thor, que estivera deitado aos pés de Helena, levantou-se abruptamente, suas orelhas alertas. Rafael virou a cabeça na direção do movimento antes mesmo que o cachorro se movesse completamente. Um detalhe que não passou despercebido por Helena. Vicente apareceu no jardim, anunciando que estava na hora de Rafael partir. Enquanto se despediam, Helena não pôde deixar de notar como seu noivo navegava pelo caminho até o portão, com uma desenvoltura que parecia incongruente com sua condição. Havia algo mais naquela história, ela podia sentir. Mas o quê? Deitada em sua cama naquela noite, com Thor dormindo ao pé do leito, Helena revivia cada momento do encontro. As inconsistências no comportamento de Rafael, a forma como ele se movia, como reagia, algo não se encaixava. E pela primeira vez desde o anúncio de seu casamento forçado, ela sentiu algo além do desespero: curiosidade. Os dias que se seguiram ao primeiro encontro com Rafael foram uma torrente de preparativos para o casamento. Vicente havia mobilizado toda a alta sociedade de Florianópolis para o evento, que seria realizado nos jardins da Alameda Casa Rosa, um dos locais mais exclusivos da cidade. Helena observava todos os arranjos como uma espectadora de sua própria vida, sentindo-se cada vez mais distante de si mesma. No entanto, em meio ao turbilhão de providências e decisões tomadas sem sua participação, algo a mantinha intrigada: as frequentes visitas de Rafael. Ele aparecia quase diariamente na mansão do Zimmermann, sempre impecavelmente vestido e com sua bengala branca, para conhecer melhor sua futura esposa, como dizia Vicente com aprovação. Durante esses encontros, sempre supervisionados à distância por algum funcionário da casa, Helena começou a notar padrões curiosos no comportamento de seu noivo. Numa tarde particularmente reveladora, eles estavam sentados na varanda que dava para o jardim, quando Thor, brincando com uma bola, a arremessou acidentalmente na direção de Rafael. "Cuidado!" Helena exclamou instintivamente, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Rafael já havia se esquivado com precisão, pegando a bola no ar com uma coordenação que parecia impossível para alguém que não podia enxergar. O momento foi tão rápido que qualquer observador casual poderia não ter notado, mas Helena estava prestando atenção. "Impressionante", ela comentou, estudando cuidadosamente a reação dele. "Seus outros sentidos devem ser realmente muito aguçados." Rafael sorriu daquele jeito enigmático que ela começava a conhecer bem. "Quando perdemos um sentido, nosso corpo encontra formas de compensar", respondeu com naturalidade, mas Helena percebeu uma leve tensão em seus ombros. "E há quanto tempo você perdeu a visão?" ela perguntou, tentando manter um tom casual. "Desde um acidente há alguns anos", ele respondeu vagamente, mudando logo de assunto. "Me fale mais sobre sua pintura. Seu pai mencionou que você costumava pintar." Helena sentiu uma pontada de amargura.
Costumava sim, até meu pai decidir que não era uma atividade apropriada para alguém da nossa posição social. E você simplesmente aceitou? A pergunta de Rafael a pegou de surpresa, não tanto pelo conteúdo, mas pelo tom. Havia algo de desafiador em sua voz. O que mais eu poderia fazer? Ela rebateu, sentindo uma súbita irritação. Você não conhece meu pai. Não, mas estou começando a conhecer você, ele respondeu suavemente. E me pergunto se essa submissão toda é realmente quem você é. As palavras de Rafael a atingiram como um tapa. Helena olhou para Thor, que estava deitado próximo a eles, suas orelhas atentas à conversa. O cachorro sempre havia sido seu único confidente, a única testemunha de suas verdadeiras emoções e desejos reprimidos. Agora, pela primeira vez, alguém estava verbalizando o que ela tanto tentava ignorar. Você fala como se me conhecesse, ela disse, tentando manter a compostura. Mas como pode conhecer alguém que mal consegue ver? Foi apenas por um instante, mas Helena teve certeza de que viu um lampejo de preocupação cruzar o rosto de Rafael. Ele ajustou a postura na cadeira, seus dedos tamborilando levemente no braço da bengala. Às vezes enxergamos melhor com o coração do que com os olhos, ele respondeu diplomaticamente. Mas Helena notou que sua resposta soava ensaiada, quase artificial. Naquela noite, após Rafael partir, Helena permaneceu acordada em seu quarto, repassando mentalmente todas as pequenas inconsistências que havia notado no comportamento dele. A forma como se desviava de obstáculos antes mesmo de sua bengala tocá-los, como parecia saber exatamente onde ela estava no ambiente, como seus olhos, supostamente sem visão, ocasionalmente pareciam focados em detalhes específicos. Thor, percebendo sua inquietação, apoiou a cabeça em seu colo, oferecendo o conforto silencioso de sempre. Helena acariciou suas orelhas distraidamente, enquanto sua mente trabalhava. Havia algo maior acontecendo. Ela podia sentir. Seu pai, sempre tão controlador e calculista, certamente não arranjaria seu casamento com alguém sem um motivo ulterior. A semana do casamento se aproximava rapidamente, e com ela crescia a determinação de Helena em descobrir a verdade. Durante os preparativos finais, ela começou a prestar ainda mais atenção aos detalhes, especialmente nas conversas entre seu pai e Rafael, quando achavam que ela não estava por perto. Uma tarde, enquanto supostamente estava em seu quarto escolhendo o vestido para mais um jantar formal, Helena escorregou silenciosamente pela escada dos fundos, com Thor em seus calcanhares. As vozes de Vicente e Rafael vinham do escritório, e embora não conseguisse distinguir as palavras exatas, o tom da conversa parecia tenso, quase argumentativo. Aproximando-se sorrateiramente, Helena conseguiu captar fragmentos da discussão. Não era isso que tínhamos combinado. A voz de Rafael soava firme, diferente de seu habitual tom sereno. Ela não merece... Você foi contratado para fazer um trabalho, a voz cortante de Vicente interrompeu. Não se esqueça disso. Contratado? O coração de Helena disparou. Que tipo de arranjo seu pai havia feito com Rafael? E por quê? Antes que pudesse ouvir mais, Thor soltou um pequeno ganido, alertando os homens de sua presença. Helena mal teve tempo de se esconder atrás de uma coluna quando a porta do escritório se abriu. A manhã do dia anterior ao casamento amanheceu com uma típica neblina de outono cobrindo Florianópolis. Helena estava sentada em sua penteadeira, observando o movimento dos barcos na baía através da janela embaçada, enquanto Dona Márcia arrumava o vestido de noiva no manequim. Thor dormia tranquilamente no tapete ao lado da cama, alheio à tensão que pairava no ar. Menina Helena, Dona Márcia quebrou o silêncio, sua voz carregada de preocupação maternal. Está tudo bem? A senhora parece tão distante. Helena forçou um sorriso, mas seus olhos permaneceram sérios. Estou apenas pensando, Márcia. Você trabalha para minha família há tanto tempo. Alguma vez já ouviu falar dos Schmitz antes de Rafael aparecer? A governanta parou por um momento, suas mãos suspensas no ar enquanto ajustava uma prega do vestido. Na verdade, não. E olhe que conheço praticamente todas as famílias tradicionais da ilha. É estranho agora que a menina mencionou. Aquela informação apenas confirmou as suspeitas de Helena.
Após a conversa que havia parcialmente escutado entre seu pai e Rafael, ela começara a fazer suas próprias investigações discretas. O endereço da suposta empresa de tecnologia em Jurerê Internacional existia, mas o prédio estava fechado para reformas há meses. As referências sobre a família Schmitz eram vagas e ninguém parecia conhecê-los realmente. Um som de movimentação no andar inferior chamou sua atenção. Pela janela, Helena viu o carro de Rafael estacionando em frente à mansão. Seu coração acelerou. Não estava programada nenhuma visita dele para aquele dia. Márcia, você poderia nos deixar a sós por um momento? Preciso terminar de organizar algumas coisas pessoais. Helena pediu, já formulando um plano em sua mente. Assim que a governanta saiu, Helena rapidamente trocou de roupa, optando por um vestido mais simples e confortável. Vem, Thor, chamou baixinho, dirigindo-se à escada dos fundos. Conhecia bem os horários da casa e sabia que os empregados estariam ocupados com os preparativos do casamento na área da cozinha. Conseguiu chegar ao jardim sem ser vista e se posicionou atrás de uma grande palmeira, de onde podia observar a entrada do escritório de seu pai. Como esperava, minutos depois Rafael apareceu, sendo conduzido para dentro por Vicente. Desta vez, Helena estava determinada a descobrir mais sobre a conversa dos dois. Aproximou-se silenciosamente da janela lateral do escritório, que ficava parcialmente aberta durante os dias quentes. Thor, sempre fiel, a seguiu em silêncio absoluto, como se entendesse a necessidade de discrição. Está tendo dúvidas agora? A voz de Vicente soava ameaçadora. O acordo foi claro. As circunstâncias mudaram, Rafael respondeu, sua voz firme. Helena não é o que você descreveu. Ela é muito mais do que uma garota mimada que precisa de uma lição. Helena prendeu a respiração, seu coração batendo tão forte que temia ser ouvida. Lição? Que tipo de lição seu pai estava tentando lhe ensinar? Não me importa o que você acha, Vicente retrucou. O pagamento já foi feito e você vai cumprir sua parte. Ou prefere que eu revele sua verdadeira identidade para todos? Houve um momento de silêncio tenso antes de Rafael responder. Não será necessário. Mas quero que saiba que não concordo com seus métodos. Seus princípios morais não me interessam, Schmitz. Ou deveria dizer, esse é realmente seu sobrenome? Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Cada nova informação que descobria apenas aumentava o mistério em torno de seu noivo. Quem era realmente Rafael? Por que seu pai o havia contratado? E mais importante, por que toda essa elaborada encenação? Naquele momento, Thor soltou um espirro repentino, fazendo Helena congelar de medo. Dentro do escritório, a conversa cessou abruptamente. Vá verificar o jardim, ordenou Vicente a alguém, provavelmente um dos seguranças. Helena não esperou para ver quem viria. Pegando Thor pelo colar, ela correu silenciosamente para os fundos da propriedade, seu coração martelando no peito. Conseguiu chegar ao seu quarto pelos fundos momentos antes de ouvir passos no corredor. Sentada em sua cama, com Thor deitado protetoramente a seus pés, Helena tentava processar tudo o que havia descoberto. Seu casamento, marcado para o dia seguinte, era claramente parte de algum plano elaborado por seu pai. Rafael não era quem dizia ser, e aparentemente estava sendo pago, ou chantageado, para participar dessa farsa. Mas por quê? Qual seria o objetivo final de Vicente com toda essa manipulação? E Rafael, suas gentilezas, suas palavras de compreensão, a forma como a fazia questionar sua submissão ao pai, seria tudo apenas parte de um papel bem ensaiado? A noite caiu sobre Florianópolis, trazendo consigo uma chuva fina que embaçava as luzes da cidade. Helena permaneceu acordada, observando os pingos de chuva escorrerem pela janela de seu quarto, enquanto sua mente trabalhava furiosamente. Em menos de 24 horas, ela estaria se casando com um homem que era, essencialmente, um ator contratado por seu pai. Pela primeira vez em sua vida, Helena sentiu uma determinação diferente crescer dentro de si. Não era mais apenas sobre descobrir a verdade, era sobre tomar as rédeas de sua própria vida. Se seu pai queria lhe ensinar uma lição, talvez fosse hora de mostrar que ela também tinha algumas lições para ensinar. Com Thor como única testemunha, Helena começou a formular seu próprio plano.
O casamento aconteceria, sim, mas não exatamente como Vicente havia planejado. Era hora de descobrir quem realmente era Rafael Schmitz. E, mais importante, era hora de mostrar quem realmente era Helena Zimmermann. A Alameda Casa Rosa estava magnificamente decorada naquela manhã de sábado. Arranjos de orquídeas brancas e rosas cor de champanhe adornavam cada superfície disponível, enquanto fitas de seda dançavam com a brisa suave que vinha da Bahia Norte. A alta sociedade de Florianópolis circulava pelos jardins em seus trajes de gala, comentando sobre o romance entre a herdeira dos Zimmermann e o empresário deficiente visual. Helena observava toda a movimentação através da janela do quarto de preparação. Seu reflexo no espelho mostrando uma noiva tradicionalmente bela, mas com um brilho determinado nos olhos que não combinava com sua aparente submissão. Thor, que havia insistido em ficar ao seu lado mesmo durante os preparativos, descansava próximo à porta, como se montasse guarda. "Está na hora, menina", Dona Márcia anunciou, ajustando pela última vez o véu de renda francesa que cascateava pelos cabelos castanhos de Helena. "Márcia", Helena chamou, sua voz baixa mas firme, "preciso que você faça algo por mim." A governanta aproximou-se curiosa. "Durante a recepção, quero que observe meu pai e Rafael. Qualquer conversa entre eles, qualquer comportamento estranho. Preciso saber." A velha governanta assentiu discretamente, seus olhos revelando que ela também tinha suas próprias suspeitas sobre aquele arranjo. O som da marcha nupcial preencheu os jardins. Helena respirou fundo, ajustando a postura. Seu pai a esperava no início do corredor de flores que levava ao altar improvisado, seu rosto exibindo um sorriso de triunfo que fez o estômago dela revirar. "Você está linda, filha", Vicente comentou, oferecendo seu braço. "Tá exatamente como uma Zimmermann deve estar." Helena aceitou o braço oferecido, mas suas próximas palavras surpreenderam o pai. "Sabe, estive pensando sobre lições de vida, pai. Às vezes elas não saem exatamente como planejamos." Vicente franziu o senho, mas antes que pudesse responder, a música aumentou de volume, sinalizando o momento de entrarem. Thor, contrariando todas as ordens prévias, seguiu ao lado de Helena, ignorando os olhares reprovadores de Vicente. Rafael esperava no altar, sua postura elegante no terno cinza escuro feito sob medida, sua bengala branca apoiada discretamente ao lado, mais como um acessório do que uma necessidade. Helena agora percebia. Quando ela se aproximou, notou um tremor quase imperceptível em suas mãos. A cerimônia transcorreu como um sonho nebuloso. Helena respondia mecanicamente às perguntas do celebrante, sua mente focada nas pequenas reações de Rafael. A forma como ele parecia saber exatamente onde ela estava, como seus olhos, supostamente sem visão, ocasionalmente encontravam os dela com uma precisão perturbadora. "Pode beijar a noiva", a voz do celebrante anunciou. Helena sentiu Rafael se aproximar, seu perfume amadeirado invadindo seus sentidos. O beijo foi suave, controlado, mas ela sentiu algo mais, uma hesitação, um tremor de culpa. A recepção que seguiu foi um desfile de congratulações vazias e conversas superficiais. Helena mantinha um sorriso educado no rosto, mas seus olhos não paravam de acompanhar os movimentos de seu agora marido e seu pai. Em determinado momento, viu os dois se afastando discretamente em direção à biblioteca da casa. Com uma desculpa sobre precisar retocar a maquiagem, Helena conseguiu se aproximar o suficiente para ouvir fragmentos da conversa. "Última parcela será transferida hoje." A voz de Vicente soava satisfeita. "Não me lembre", Rafael respondeu, sua voz carregada de uma emoção que Helena não conseguiu identificar. "Isso está ficando cada vez mais difícil. Não me diga que desenvolveu sentimentos pela menina." Vicente riu com desdém. "Lembre-se do nosso acordo. Mais 6 meses e..." O som de passos se aproximando interrompeu a conversa. Helena rapidamente se afastou, seu coração batendo acelerado. 6 meses. Que tipo de prazo era esse? E por que Rafael parecia tão perturbado? A festa continuou até o anoitecer, quando os recém-casados partiram para a cobertura de Rafael, em Jurerê Internacional. Thor, para surpresa de todos, foi incluído na mudança por insistência de Helena, uma das poucas batalhas que ela venceu contra seu pai naquele dia.
Durante todo o trajeto no carro, Helena observava o perfil de Rafael enquanto ele supostamente ouvia a paisagem passar. Sua mente fervilhava com perguntas, teorias e, surpreendentemente, uma crescente curiosidade sobre o homem ao seu lado. Havia algo em sua expressão, uma mistura de culpa e conflito, que a intrigava cada vez mais. Chegando ao apartamento, uma cobertura duplex com vista para o mar, Helena foi surpreendida pela decoração minimalista, mas acolhedora. Rafael movimentava-se pelo espaço com uma familiaridade que seria impossível para alguém realmente cego, mas continuava mantendo a farsa, usando a bengala e fingindo tatear os móveis ocasionalmente. Seu quarto é por aqui, ele indicou, guiando-a por um corredor. Achei que gostaria de ter seu próprio espaço. Helena ergueu uma sobrancelha. Quartos separados? Não é bem o que se espera de recém-casados. Rafael parou, sua postura tensionando visivelmente. Acredito que seja melhor assim, considerando as circunstâncias. E que circunstâncias seriam essas, Rafael? Helena perguntou, decidindo começar seu próprio jogo. Ou esse é realmente seu nome? O silêncio que seguiu a pergunta de Helena foi ensurdecedor. Thor, sentado próximo à porta da cobertura, emitiu um baixo rosnado como se percebesse a tensão no ar. Rafael permaneceu imóvel por alguns segundos, sua expressão uma máscara cuidadosamente controlada. Do que você está falando? Ele finalmente respondeu, mas sua voz traía uma leve hesitação. Helena deu um passo em sua direção, notando como ele instintivamente recuou, seus olhos supostamente cegos, seguindo perfeitamente seu movimento. Sabe o que é interessante sobre ter crescido sob o controle constante de Vicente Zimmermann? Ela começou, sua voz calma, mas firme. Você aprende a reconhecer quando está sendo manipulada. Rafael soltou um suspiro pesado, seus ombros caindo levemente. Helena, Não, ela o interrompeu. Chega de mentiras. Eu ouvi você e meu pai no escritório. Ouvi sobre pagamentos, sobre acordos, sobre prazos de 6 meses. Quero a verdade, e quero agora. Um momento de tensão se estendeu entre eles. Rafael finalmente largou a bengala, que caiu no chão com um baque surdo. Seus olhos, antes desfocados, encontraram os dela com uma clareza cristalina. Você tem razão, ele admitiu, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Eu não sou cego. Meu nome verdadeiro é Rafael Schmidt. Sim, apenas uma letra de diferença. Mas o suficiente para criar uma nova identidade. Sou um ator contratado por seu pai para... Para quê? Helena pressionou, seu coração batendo acelerado. Qual é o grande plano do meu pai? Rafael caminhou até a varanda da cobertura, observando as luzes de Jurerê Internacional refletidas na água escura. Seu pai queria lhe ensinar uma lição sobre humildade e controle. Ele achava que você estava se tornando muito independente, questionando demais suas decisões. O plano era fazer você se casar com alguém que aparentemente precisava de cuidados especiais, alguém que a faria deixar de lado seus sonhos de independência para se dedicar a um marido deficiente. Helena sentiu suas pernas fraquejarem e se apoiou na parede mais próxima. Thor imediatamente se aproximou, oferecendo seu apoio silencioso. Todo esse teatro, esse casamento, tudo para me fazer desistir dos meus sonhos. O acordo era que eu mantivesse a farsa por 6 meses. Rafael continuou, sua voz carregada de culpa. Depois disso, eu supostamente recuperaria gradualmente a visão através de um tratamento experimental. Seu pai achava que, até lá, você já teria abandonado completamente qualquer ideia de independência. E você aceitou participar disso? Helena perguntou, a mágoa evidente em sua voz. Rafael virou-se para encará-la, seus olhos revelando um conflito interno. Quando seu pai me procurou, eu estava passando por dificuldades financeiras sérias. O pagamento que ele ofereceu resolveria todos os meus problemas. Mas, ele hesitou, eu não esperava que você fosse... você. O que isso significa? Significa que eu esperava encontrar a pessoa que seu pai descreveu. Uma garota mimada e rebelde que precisava de uma lição. Em vez disso, encontrei uma mulher forte, sensível e incrivelmente perceptiva, presa em uma vida que não escolheu. Rafael deu um passo em sua direção. A cada dia que passava, ficava mais difícil manter a farsa,
Não só porque você começou a notar as inconsistências, mas porque eu comecei a me importar verdadeiramente com você. Helena sentiu seu coração acelerar por um motivo completamente diferente agora. Por que está me contando tudo isso? Não tem medo que eu conte para meu pai? Um sorriso triste surgiu nos lábios de Rafael. Talvez essa seja minha própria forma de rebelião, ou talvez... Ele fez uma pausa significativa. Talvez eu tenha percebido que a única pessoa que precisa realmente aprender uma lição nessa história seja seu pai. Thor, que havia permanecido quieto até então, aproximou-se de Rafael e, para a surpresa de Helena, encostou o focinho em sua mão como se oferecesse perdão. O que fazemos agora? Helena perguntou, sua voz mais firme, uma ideia começando a se formar em sua mente. Rafael a observou com curiosidade. Isso depende de você. Podemos acabar com essa farsa agora mesmo, se você quiser. Ou podemos usar esses 6 meses para ensinar uma lição ao meu pai. Helena completou, um brilho determinado em seus olhos. Ele quer me ver submissa e dependente. Vamos mostrar a ele exatamente o oposto. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Rafael pela primeira vez naquela noite. Está sugerindo que mantenhamos a farsa, mas nos nossos termos? Estou sugerindo que transformemos essa manipulação dele em nossa própria história. Helena respondeu, sentindo uma confiança que não experimentava há anos. Mas, dessa vez, com honestidade entre nós dois. Rafael considerou a proposta por um momento. Seu pai é um homem poderoso e perigoso, Helena. Tem certeza de que quer enfrentá-lo? Pela primeira vez na vida tenho certeza absoluta do que quero. Ela respondeu, trocando um olhar significativo com Thor, que abanava o rabo em aprovação. A questão é, você está disposto a ser meu parceiro nisso? Não como um ator contratado, mas como alguém que escolheu estar ao meu lado? Os primeiros raios de sol da manhã encontraram Helena e Rafael ainda conversando na sala da cobertura. Haviam passado a noite inteira planejando, discutindo possibilidades, compartilhando histórias. Thor dormia tranquilamente no sofá, ocasionalmente abrindo um olho para verificar seus humanos. Então, Helena disse, consultando as anotações que havia feito em seu tablet, precisamos ser estratégicos sobre isso. Meu pai espera que eu esteja completamente focada em cuidar de você, abandonando qualquer ambição própria. Rafael assentiu, servindo mais café para ambos. A bengala branca jazia esquecida num canto da sala, um símbolo da honestidade que agora existia entre eles. O que sugere? Vamos dar a ele exatamente o que ele espera ver na superfície, Helena respondeu, um sorriso astuto em seus lábios. Serei a esposa dedicada em público, sempre ao seu lado, sempre atenta às suas necessidades, mas nos bastidores, você retomará sua vida, Rafael completou, compreendendo o plano. Mas como faremos isso sem que seu pai perceba? Helena levantou-se, caminhando até a varanda. A vista do mar de Jurerê era de tirar o fôlego àquela hora da manhã. Lembra daquela conversa que tivemos sobre minha pintura? Sobre como meu pai me impediu de seguir esse sonho? Claro, Rafael respondeu, juntando-se a ela na varanda. Sem a necessidade de fingir, seus movimentos eram naturais, elegantes. Bem, acontece que nunca realmente parei de pintar, ela revelou. Tenho um pequeno estúdio escondido no sótão da mansão. Ninguém sabe dele exceto Dona Márcia, que me ajudou a mantê-lo em segredo todos esses anos. Os olhos de Rafael brilharam com admiração. Você nunca deixou que ele realmente a controlasse, não é? Não completamente, Helena sorriu. E agora, com você? Ela hesitou por um momento. Isto é, se você realmente estiver disposto a me ajudar, posso fazer muito mais. Rafael aproximou-se dela, sua presença reconfortante. O que tem em mente? Existe uma galeria de arte no centro histórico, a Galeria Maré Alta. A curadora, Marina Santos, já demonstrou interesse em meu trabalho antes, mas nunca pude expor por causa do meu pai. Se eu conseguisse organizar uma exposição... Seu pai ficaria furioso, Rafael comentou, mas havia um sorriso em seu rosto. É perfeito. Enquanto ele pensa que você está em casa, cuidando do marido cego, na verdade estará preparando sua primeira exposição individual. Helena sentiu seu coração acelerar com a possibilidade. Precisaremos ser muito cuidadosos. Meu pai tem olhos por toda a cidade.
Por isso mesmo precisamos fortalecer nossa fachada pública, Rafael ponderou. Quanto mais convincentes formos sobre nossa situação, menos ele suspeitará. Thor, que havia acordado e se juntado a eles na varanda, soltou um latido baixo, como se aprovasse o plano. Helena se abaixou para acariciar suas orelhas, pensativa. Tem mais uma coisa, ela disse, sua voz mais séria. Preciso saber tudo sobre você, Rafael. Não apenas seu nome verdadeiro, mas quem você realmente é. Se vamos fazer isso juntos, não pode haver mais segredos entre nós. Rafael encostou-se no parapeito da varanda, seu rosto assumindo uma expressão contemplativa. É justo. Por onde quer começar? Pelo começo, Helena respondeu, sentando-se em uma das cadeiras da varanda. Como um ator chegou a aceitar uma proposta como essa? As próximas horas foram preenchidas com a história de Rafael. Ele havia sido um ator promissor no Teatro de São Paulo, especializado em performances físicas e transformações dramáticas. Mas uma série de escolhas equivocadas e investimentos mal-sucedidos o deixaram à beira da falência. Quando seu pai me encontrou, eu estava prestes a perder tudo. Rafael explicou, sua voz carregada de arrependimento. Ele ofereceu uma quantia que não apenas resolveria minhas dívidas, mas me daria um novo começo. O preço era participar dessa encenação. E como ele sabia que você seria perfeito para o papel? Ele me viu em uma peça em São Paulo, onde eu interpretava um personagem cego. A performance foi elogiada pela crítica por sua autenticidade. Irônico, não? Rafael riu sem humor. Seu pai pesquisou meu histórico financeiro, descobriu minhas dificuldades e me ofereceu uma saída. Eu deveria ter percebido que era bom demais para ser verdade. Helena observou o homem à sua frente com novos olhos. Não via mais o impostor que seu pai havia contratado, mas alguém que, como ela, havia sido manipulado pelas circunstâncias. Sabe o que é mais estranho nisso tudo? Ela comentou, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Meu pai pode ter planejado essa farsa para me controlar, mas acabou me dando exatamente o que eu precisava. Um aliado. Rafael a encarou surpreso. Mesmo depois de saber toda a verdade. Mesmo sabendo que comecei isso como uma mentira. A verdade nem sempre vem embrulhada da forma que esperamos. Helena respondeu, levantando-se. O importante é o que fazemos com ela quando a descobrimos. O sol já estava alto no céu, quando eles finalmente decidiram descansar um pouco. Antes de se retirar para seu quarto, Helena parou na porta, virando-se para Rafael. Uma última coisa, ela disse. Aquele beijo no altar. Foi parte da atuação também. Rafael sustentou seu olhar por um longo momento antes de responder. Não. Aquele foi o único momento do dia em que não estava atuando. Helena sentiu suas bochechas corarem levemente enquanto fechava a porta do quarto. Do outro lado, podia ouvir Thor se acomodando próximo a Rafael, como se já o considerasse parte da família. Deitando-se em sua cama, ela percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava verdadeiramente esperançosa sobre o futuro. As semanas seguintes foram um exercício de equilíbrio delicado para Helena e Rafael. Em público, representavam perfeitamente os papéis que Vicente esperava. Ela, a esposa dedicada, sempre atenta às necessidades do marido deficiente visual. Ele, o empresário resiliente que enfrentava sua condição com dignidade. Mas dentro da cobertura em Jurerê, uma dinâmica completamente diferente se desenvolvia. Helena havia transformado o escritório vazio em um pequeno ateliê, suas telas escondidas estrategicamente sempre que recebiam visitas. Rafael, livre de sua farsa quando estavam sozinhos, revelava-se um crítico de arte perspicaz e um excelente conselheiro. Essa combinação de cores é impressionante, ele comentou numa tarde, observando a tela em que Helena trabalhava, uma vista noturna da ponte Hercílio Luz envolta em tons de azul e dourado. Tem algo de Van Gogh nessa forma de representar a luz. Helena sorriu, em mais um toque de tinta. Para alguém que fingia ser cego, você entende bastante de arte. Talvez por isso seu pai me escolheu, Rafael respondeu, sentando-se próximo a ela. Precisava de alguém que pudesse apreciar a ironia da situação. Thor, que havia se tornado uma espécie de sentinela para o casal, levantou a cabeça de seu lugar favorito próximo à janela, suas orelhas atentas ao som de passos no corredor.
Era o sinal que eles precisavam quando alguém se aproximava, geralmente Dona Márcia, que havia se tornado sua principal aliada. Seu pai está planejando uma visita para amanhã, a governanta anunciou, entrando no ateliê após bater discretamente. Ele quer ver como vocês estão se adaptando. Helena e Rafael trocaram olhares significativos. Era hora de colocar seu plano em prática. Perfeito, Helena respondeu, já começando a guardar seus materiais de pintura. Vamos mostrar a ele exatamente o que ele quer ver. Na manhã seguinte, quando Vicente chegou à cobertura, encontrou exatamente o cenário que esperava. Helena ajudando Rafael a ler seus documentos em braille, cuidadosamente preparados para a ocasião, Thor deitado aos pés deles, e toda a casa organizada para facilitar a locomoção de alguém com deficiência visual. Vejo que você está se adaptando bem à sua nova vida, Vicente comentou, satisfação evidente em sua voz. É bom ver que finalmente encontrou seu propósito, Helena. Ela forçou um sorriso submisso, enquanto por dentro seu espírito de rebelião crescia. Sim, pai. Rafael tem me ensinado muito sobre dedicação e superação. E como vão os negócios? Vicente perguntou a Rafael, que mantinha seus olhos cuidadosamente desfocados. Graças ao apoio de Helena, consegui manter tudo funcionando perfeitamente. Rafael respondeu, sua performance impecável como sempre. Ela tem sido fundamental. O que Vicente não sabia era que, enquanto eles mantinham essa fachada perfeita, Helena já havia feito contato com Marina Santos da Galeria Maré Alta. A curadora havia ficado extremamente interessada em seu trabalho e, mais importante ainda, comprometeu-se a manter total discrição sobre a identidade da artista. Após a partida de Vicente, Helena e Rafael finalmente puderam relaxar. Ele acreditou completamente, ela comentou, deixando-se cair no sofá ao lado de Rafael. Thor imediatamente pulou para se juntar a eles, deitando sua cabeça no colo dela. Seu pai vê exatamente o que quer ver. Rafael respondeu, permitindo-se um sorriso. É sua maior fraqueza. Helena virou-se para encará-lo, subitamente séria. Rafael, você se arrepende de ter me contado a verdade, de estar me ajudando? Ele segurou sua mão, um gesto que havia se tornado cada vez mais natural entre eles. A única coisa de que me arrependo é ter aceitado participar dessa farsa inicialmente. Mas agora, ele hesitou, seus olhos encontrando os dela. Agora estou exatamente onde quero estar. O momento foi interrompido por Thor, que soltou um pequeno latido, como se lembrasse aos dois que tinham trabalho a fazer. Helena riu, levantando-se do sofá. Ele está certo, ela disse. Preciso terminar mais 2 telas para a exposição. Marina quer inaugurá-la em 3 meses. Tempo suficiente para seu pai se convencer completamente de que seu plano funcionou, Rafael comentou, levantando-se também. Quer ajuda com as telas? Helena sorriu, percebendo como sua vida havia mudado nas últimas semanas. De prisioneira das expectativas de seu pai, ela havia se transformado em uma conspiradora, planejando sua libertação através da arte. E o homem que deveria ter sido seu carcereiro havia se tornado seu maior aliado. Sabe, ela disse enquanto preparava suas tintas. Acho que entendo por que meu pai escolheu você para esse papel. Há algo em você que inspira confiança, mesmo quando estava mentindo. Rafael parou o que estava fazendo, considerando suas palavras. Talvez seja porque, no fundo, eu sempre soube que estava do lado errado da história. Às vezes, precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho certo. Helena assentiu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Enquanto começava a trabalhar em sua nova tela, uma representação abstrata da liberdade que começava a conquistar, ela percebeu que estava desenvolvendo sentimentos por Rafael que iam muito além da gratidão ou da cumplicidade. Thor, observando os dois com seus olhos sábios, parecia sorrir, como se soubesse algo que eles ainda estavam descobrindo. O plano para enfrentar Vicente estava em andamento, mas havia outro tipo de revolução acontecendo ali, uma que nenhum deles havia planejado, mas que parecia cada vez mais inevitável. A Galeria Maré Alta estava silenciosa naquela manhã de segunda-feira, fechada ao público como sempre nesse dia da semana. Helena e Marina Santos caminhavam pelo espaço, discutindo o posicionamento das obras para a exposição que aconteceria em apenas 1 mês.
Rafael a seguia alguns passos atrás, sem sua bengala, finalmente livre para ser ele mesmo naquele ambiente seguro. Sua série sobre liberdade é impressionante, Helena, Marina comentou, parando diante de uma tela particularmente impactante que mostrava pássaros escapando de uma gaiola dourada. Há tanta emoção em cada pincelada, tanta verdade. Helena trocou um olhar significativo com Rafael. Verdade é um tema recorrente em minha vida ultimamente, ela respondeu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Thor, que os acompanhava em sua visita secreta à galeria, caminhava tranquilamente entre as obras, como se também estivesse apreciando a arte. O labrador havia se tornado não apenas um companheiro fiel, mas um símbolo da nova vida que Helena estava construindo, uma vida baseada em suas próprias escolhas. E quanto ao nome artístico que conversamos? Marina perguntou, consultando suas anotações. Precisamos definir isso para os catálogos. Helena Luz, Rafael sugeriu suavemente, como a ponte que une as duas partes da ilha, representando a transição entre quem você era e quem está se tornando. Helena sentiu seu coração acelerar com a sugestão. Nas últimas semanas, Rafael havia se tornado muito mais que um cúmplice em seu plano de libertação. Cada momento juntos, cada conversa sobre arte, cada risada compartilhada os aproximava mais. Era como se, ao deixarem as mentiras para trás, tivessem aberto espaço para algo verdadeiro florescer. É perfeito, ela concordou, sua voz suave. Marina observava a interação dos dois com um sorriso conhecedor. Bem, vou deixá-los sozinhos para decidirem os últimos detalhes, a curadora disse, dirigindo-se ao seu escritório. Ainda temos algumas semanas para finalizar tudo. Quando ficaram sozinhos na galeria, Helena se permitiu um momento de vulnerabilidade. Às vezes tenho medo, ela confessou, observando suas obras. Medo de que meu pai descubra tudo antes da hora. Medo de que isso não dê certo. Rafael se aproximou tomando suas mãos nas dele. Helena, olhe para o que você já conquistou. Ele gesticulou para as telas ao redor. Cada uma dessas obras é um ato de coragem, uma declaração de independência. Seu pai pode ter todo o dinheiro e influência do mundo, mas nunca poderá controlar sua arte, sua essência. Thor se aproximou do casal, encostando seu focinho nas mãos unidas deles, como se oferecesse seu próprio apoio silencioso. Helena sorriu acariciando a cabeça do cachorro com sua mão livre. Sabe o que é engraçado? Ela comentou, sua voz mais leve. Meu pai planejou esse casamento para me ensinar uma lição sobre dependência e submissão. Em vez disso, você tem me ajudado a encontrar minha própria força. Rafael a encarou intensamente, seus olhos revelando emoções que ele vinha tentando controlar. Talvez seja porque, desde que decidi ser honesto com você, descobri minha própria força também. O momento entre eles foi interrompido pelo som do celular de Helena, uma mensagem de Dona Márcia avisando que Vicente estava a caminho da cobertura para uma visita surpresa. Precisamos ir, Helena disse, relutante em quebrar o encanto do momento. Meu pai não pode nos encontrar aqui. Rapidamente, eles se despediram de Marina e saíram pelos fundos da galeria. No carro, enquanto Rafael dirigia de volta para Jurerê, sempre mantendo a bengala visível no banco traseiro para eventuais observadores, Helena não conseguia parar de pensar em como sua vida havia mudado. Rafael, ela chamou suavemente, quando tudo isso acabar, quando não precisarmos mais fingir, o que acontece conosco? Ele manteve os olhos na estrada, mas sua expressão suavizou. O que você quer que aconteça? Quero que continuemos sendo verdadeiros um com o outro, ela respondeu sem hesitar. Mesmo que a verdade seja complicada. Thor, no banco traseiro, soltou um latido baixo, como se aprovasse a conversa. Rafael sorriu, olhando brevemente para Helena. A verdade é que... Ele começou, sua voz carregada de emoção. Eu venho lutando contra meus sentimentos por você desde aquela primeira noite, quando decidimos ser honestos um com o outro. E a cada dia fica mais difícil lembrar que este casamento começou como uma farsa. Helena sentiu seu coração disparar. Então não lembre, ela sussurrou. Vamos criar nossa própria história, uma baseada em verdade dessa vez. Chegando à cobertura, eles mal tiveram tempo de assumir suas posições habituais antes que Vicente chegasse.
Enquanto seu pai os observava com satisfação, acreditando que seu plano estava funcionando perfeitamente, Helena e Rafael trocavam olhares carregados de significado por cima dos documentos em braille que fingiam estudar. A exposição seria em breve, e com ela viria a revelação de todas as verdades que estavam escondidas. Mas agora havia muito mais em jogo do que apenas a libertação de Helena do controle de seu pai. Havia um amor nascendo, construído sobre as ruínas de uma mentira, mas florescendo com a força da verdade. Os dias que antecederam a exposição passaram num turbilhão de atividade e emoção contida. Helena dividia seu tempo entre os últimos retoques em suas obras e a manutenção da fachada de esposa dedicada para seu pai. Rafael, por sua vez, equilibrava suas supostas reuniões de negócios com o auxílio nos preparativos da exposição. Numa tarde particularmente agitada, enquanto organizavam os convites da exposição no ateliê improvisado, Thor repentinamente ergueu a cabeça de seu cochilo, alertando-os segundos antes de ouvirem a campainha. Helena rapidamente guardou todo o seu material de pintura, enquanto Rafael assumia sua posição com a bengala. Sr. Zimmermann, que surpresa agradável! Rafael cumprimentou Vicente, sua performance impecável como sempre. Helena observava, admirada com sua capacidade de transformação instantânea. Vim ver como minha filha está cuidando de você, Vicente respondeu, seus olhos perscrutando o ambiente em busca de qualquer sinal de irregularidade. E também para convidá-los para um jantar especial no próximo fim de semana. Fará exatamente 3 meses desde o casamento. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O jantar seria 2 dias antes da exposição. Claro, pai. Será um prazer, ela respondeu mantendo a voz controlada. Após a partida de Vicente, Helena e Rafael se entreolharam, preocupados. Ele está planejando algo, ela disse, andando nervosamente pela sala. Conheço meu pai. Esse jantar não é apenas uma celebração. Rafael a seguiu, abandonando a bengala. Talvez seja hora de acelerarmos nossos próprios planos, ele sugeriu, tocando suavemente seu braço para fazê-la parar. Helena se virou para encará-lo, suddenly muito consciente da proximidade entre eles. Nos últimos dias, desde sua conversa na galeria, a tensão romântica entre eles havia crescido, tornando cada momento compartilhado mais intenso. Marina me ligou hoje cedo, ela disse, tentando manter o foco. A exposição está confirmada. Todos os críticos importantes de arte da cidade estarão lá. Será impossível meu pai não ficar sabendo. E é exatamente isso que queremos, não é? Rafael sorriu, seus olhos brilhando com determinação. Que ele descubra que sua tentativa de controlar você teve exatamente o efeito oposto. Thor, sentindo a atmosfera carregada, aproximou-se do casal encostando seu focinho na mão de Helena, como sempre fazia quando a sentia ansiosa. Ela sorriu, abaixando-se para abraçar o cachorro. Sabe o que é irônico? Ela comentou, ainda acariciando Thor. Se meu pai não tivesse arquitetado todo esse plano, se não tivesse tentado me controlar através desse casamento arranjado, eu nunca teria encontrado a coragem para fazer isso. Nunca teria encontrado você. Rafael se ajoelhou ao lado dela, sua presença reconfortante e familiar. Às vezes o universo tem um senso de humor peculiar, ele disse suavemente. Seu pai queria usar nossa união para te prender, mas em vez disso ela me libertou. Helena completou, encontrando os olhos dele. Por um momento, ficaram assim, perdidos no olhar um do outro, a tensão entre eles quase palpável. Foi Thor quem quebrou o momento, levantando-se abruptamente e latindo para a porta. Dona Márcia havia chegado com mais notícias. Menina Helena, a governanta chamou, entrando apressadamente. Seu pai está organizando algo grande para o jantar. Ouvi ele no telefone falando sobre um anúncio importante. Helena e Rafael trocaram olhares preocupados. Que tipo de anúncio? Ela perguntou. Não tenho certeza, mas ele mencionou algo sobre um tratamento experimental na Suíça, para a condição do Sr. Rafael. O sangue de Helena gelou. Seu pai estava planejando levar a farsa para o próximo nível, provavelmente preparando o terreno para a recuperação milagrosa de Rafael, que fazia parte do plano original. Não podemos esperar mais, Rafael decidiu, sua voz firme.
Precisamos agir antes que ele tome o controle da situação novamente. Helena concordou, sua mente já trabalhando nas possibilidades. A exposição precisa acontecer antes do jantar, ela declarou. Marina pode adiantar a abertura em alguns dias? Vou ligar para ela agora mesmo, Rafael respondeu, já pegando o telefone. Enquanto ele conversava com a curadora, Helena observava o homem que havia entrado em sua vida como um impostor e se tornado seu porto seguro. A farsa que seu pai havia orquestrado para aprisioná-la havia ironicamente aberto as portas para sua libertação. Marina concordou. Rafael anunciou após desligar. A exposição será na noite anterior ao jantar. Helena sentiu seu coração acelerar. Estava realmente acontecendo. Em menos de uma semana, todas as mentiras viriam à tona. Seu pai descobriria que não apenas ela havia continuado pintando, mas que estava prestes a se tornar uma artista reconhecida. Descobriria que seu plano de manipulação havia falhado completamente. Estou com medo, ela admitiu, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Não do meu pai, não mais. Mas de tudo o que vai acontecer depois. Rafael se aproximou, tomando suas mãos nas dele. Estarei ao seu lado, ele prometeu. Não porque fui contratado, não porque estou fingindo, mas porque é onde eu quero estar. Thor latiu suavemente, como se acrescentando seu próprio voto de apoio. Helena sorriu, sentindo-se fortalecida pelo amor que a cercava, o amor incondicional de seu fiel companheiro canino e o amor inesperado, mas profundamente verdadeiro, que havia encontrado em meio a uma mentira. A Galeria Maré Alta estava iluminada e elegante na noite da vernissage. O espaço havia sido transformado para acomodar as obras de Helena Luz, artista até então desconhecida que estava prestes a fazer sua estreia no cenário artístico de Florianópolis. O burburinho de expectativa preenchia o ambiente enquanto críticos, colecionadores e amantes da arte circulavam com taças de champanhe. Helena observava tudo de um canto discreto da galeria, seu coração batendo acelerado. Vestia um elegante vestido azul noite, escolhido por ela mesma pela primeira vez em anos. Rafael estava ao seu lado, sem sua bengala, ambos esperando o momento certo para sua entrada. — Está pronta? Ele perguntou suavemente, segurando sua mão. — Agora sim, ela respondeu, apertando os dedos dele entre os seus. Thor, que estava sentado aos pés deles, usando uma elegante gravata borboleta, abanou o rabo em aprovação. Marina se aproximou apressadamente. — Helena, os críticos estão impressionados, e acabei de receber a confirmação. Seu pai está a caminho. O momento que eles tanto haviam planejado estava chegando. Vicente Zimmermann, que acreditava que sua filha estava em casa cuidando do marido cego, estava prestes a descobrir a verdade da forma mais pública possível. — Lembre-se, Rafael sussurrou, você não deve nada a ele. Esta noite é sua. Helena assentiu, respirando fundo. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa de emoções. Cada pincelada em suas telas, cada momento de cumplicidade com Rafael, cada planejamento cuidadoso os havia trazido até ali. O burburinho na galeria aumentou repentinamente. Vicente havia chegado. Helena o observou entrando no espaço, seu porte imponente de sempre, cumprimentando conhecidos com aquela familiaridade calculada que ela conhecia tão bem. Ele ainda não nos viu, Helena comentou, observando seu pai examinar a primeira série de quadros. Espere, ele está reconhecendo meu estilo. De fato, Vicente havia parado abruptamente diante de uma tela que mostrava a vista da janela do quarto de Helena na mansão. Uma vista que ele conhecia muito bem. Seu rosto começou a mudar, a máscara de cordialidade dando lugar a uma expressão de choque e depois raiva. É hora, Rafael disse, gentilmente guiando Helena para o centro da galeria. Thor o seguiu fielmente, mantendo-se próximo à sua dona. Marina subiu em um pequeno pódio, chamando a atenção dos presentes. Senhoras e senhores, é com grande prazer que apresento a artista da noite, Helena Luz, ou como alguns de vocês a conhecem, Helena Zimmermann. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vicente virou-se lentamente, seus olhos encontrando sua filha no centro da galeria. Mas o que ele viu não era mais a menina submissa que pensava ter controlado.
Em seu lugar estava uma mulher confiante, de mãos dadas com um homem que claramente podia enxergar. "O que significa isso?" ele perguntou, sua voz controlada, mas carregada de fúria, aproximando-se do casal. Helena manteve-se firme, sua voz clara e forte. "Significa que sua lição funcionou, pai. Só não da forma como você planejou." Os convidados observavam a cena com interesse crescente, enquanto Vicente lutava para manter a compostura. "Você..." Ele se virou para Rafael. "Você era parte disso? Todo esse tempo?" "No início, não," Rafael respondeu honestamente. "Mas sua filha me ensinou algo sobre coragem e verdade, algo que seu dinheiro não pode comprar." Thor, sentindo a tensão, posicionou-se protetoramente entre Helena e seu pai. Vicente olhou ao redor, percebendo os olhares curiosos dos convidados, os críticos tomando notas, os flashes discretos das câmeras. "Isso não acabou," ele sibilou, baixo o suficiente para apenas Helena e Rafael ouvirem. "Você não tem ideia do que acabou de fazer." "Pelo contrário, pai," Helena respondeu, sua voz calma, mas firme. "Pela primeira vez na vida, sei exatamente o que estou fazendo." Naquele momento, um dos principais críticos de arte da cidade se aproximou, efusivo em seus elogios à técnica e sensibilidade das obras. Helena se viu envolvida em uma discussão sobre sua arte, sobre suas inspirações, sobre sua visão como artista. Vicente permaneceu paralisado, observando sua filha brilhar em um mundo que ele havia tentado negar a ela. A noite prosseguiu como um sonho febril. As obras de Helena receberam elogios unânimes da crítica. 3 telas foram vendidas antes mesmo do final da vernissage. Seu nome, seu verdadeiro nome, estava em todas as conversas. Vicente deixou a galeria antes do fim da noite, seu rosto uma máscara de fúria contida. Mas Helena mal notou sua saída. Estava muito ocupada vivendo o momento que havia sonhado por tanto tempo. "Você conseguiu," Rafael sussurrou em seu ouvido durante um momento mais calmo. "Você é livre." Helena se virou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Nós conseguimos," ela corrigiu. "E isso é apenas o começo." Thor, que havia permanecido fielmente ao lado deles durante toda a noite, soltou um latido suave, como se concordasse. Amanhã eles enfrentariam as consequências de suas ações no jantar com Vicente. Mas naquele momento, naquela noite mágica de triunfo e verdade, nada mais importava além da sensação de libertação e do amor que havia florescido entre eles. A mansão dos Zimmermann estava silenciosa naquela noite, apesar da mesa posta para o jantar comemorativo dos 3 meses de casamento. Helena e Rafael chegaram pontualmente, ela em um vestido verde esmeralda, a mesma cor que usara no dia em que o conheceu, e ele sem sua bengala, finalmente livre para ser quem realmente era. Thor, que eles haviam feito questão de trazer, caminhava confiante ao lado do casal. O labrador, que havia sido testemunha silenciosa de toda a sua jornada, parecia entender a importância daquele momento. Vicente os esperava em seu escritório, o lugar onde toda aquela história havia começado. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos revelavam uma tempestade interior. "Então," ele começou, sua voz cortante como gelo, "vocês devem estar muito orgulhosos de si mesmos. A exposição de ontem foi o assunto do dia em todos os círculos sociais. Foi um sucesso, pai," Helena respondeu calmamente. "Exatamente como eu sempre soube que seria, se você tivesse me dado a chance." Vicente se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim. "Você tem ideia do que fez? Da humilhação que trouxe para o nome da nossa família?" "Humilhação?" Helena riu sem humor. "A única humilhação foi ter um pai que precisou contratar um ator para tentar me controlar. Que tipo de pai faz isso com a própria filha? Eu fiz isso para o seu próprio bem." Vicente se virou, sua fachada de controle começando a rachar. "Você estava se perdendo nessas fantasias artísticas, desperdiçando seu potencial?" "Não," Rafael interrompeu, sua voz firme. "Você fez isso para manter o controle, mas acabou conseguindo exatamente o oposto." Vicente encarou Rafael com desprezo. "E você? O ator fracassado que eu tirei da lama. Essa é sua gratidão? Seduzir minha filha e arruinar meus planos? Gratidão." Rafael deu um passo à frente, mas Helena tocou seu braço suavemente,
assumindo a palavra. Você não percebe, pai? Seu plano funcionou perfeitamente, só que não da forma como você esperava. Você queria me ensinar uma lição sobre a vida? Bem, eu aprendi. Aprendi que às vezes precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos. Aprendi que a verdade, por mais difícil que seja, é sempre melhor que uma mentira confortável. E aprendi que o amor verdadeiro não nasce do controle, mas da liberdade. Thor, sentindo a emoção na voz de sua dona, encostou-se em sua perna, oferecendo apoio silencioso. Vicente observou a cena com uma expressão complexa. Raiva, confusão e talvez uma ponta de admiração que ele lutava para suprimir. "E o que vocês esperam agora?" ele perguntou, sua voz mais cansada que furiosa. "Que eu aceite tudo isso? Que dê minha bênção para essa... farsa?" "Não," Helena respondeu simplesmente. "Não esperamos nada de você, pai. Estamos aqui apenas para dizer que estamos partindo. Não de Florianópolis. Minha arte está começando a ser reconhecida aqui, e Rafael tem projetos próprios na cidade. Mas vamos viver nossa vida nos nossos próprios termos. E quanto ao casamento? Toda a cidade sabe que foi uma farsa agora." "Na verdade," Rafael interviu, trocando um olhar significativo com Helena. "Pensamos em nos casar novamente. Uma cerimônia pequena, apenas para amigos próximos. Algo real dessa vez." Vicente se sentou pesadamente em sua cadeira, parecendo subitamente muito mais velho. "Você é exatamente como sua mãe," ele disse baixinho, olhando para Helena. "Ela também nunca se deixou controlar. Eu deveria ter percebido..." Helena sentiu lágrimas nos olhos. Era a primeira vez em anos que seu pai mencionava sua mãe. "Talvez seja a hora de você aprender sua própria lição, pai. Sobre amor, controle e deixar ir." O silêncio que se seguiu foi diferente dos muitos silêncios tensos que haviam preenchido aquele escritório ao longo dos anos. Havia algo de definitivo nele, como o último acorde de uma longa música. "Vamos," Helena disse suavemente, pegando a mão de Rafael. Thor se levantou imediatamente, pronto para seguir seus humanos. Na porta do escritório, ela parou uma última vez. "Quando estiver pronto para me conhecer de verdade, pai, não a filha que você queria que eu fosse, mas quem eu realmente sou, você sabe onde me encontrar." Deixaram a mansão sob o céu do entardecer de Florianópolis. A ponte Hercílio Luz começava a se iluminar ao fundo, como um símbolo da transição em suas vidas. No carro, Thor deitado confortavelmente no banco traseiro, Helena se permitiu finalmente relaxar. "Para onde vamos agora?" Rafael perguntou, embora seu tom sugerisse que ele já sabia a resposta. "Para casa," Helena respondeu sorrindo. "Para nossa verdadeira casa." Enquanto dirigiam pela cidade que havia sido cenário de sua história improvável, Helena pensou em como às vezes precisamos de uma mentira para encontrar nossa verdade mais profunda. Seu pai havia planejado usar aquele casamento arranjado para aprisioná-la, mas em vez disso, havia lhe dado as ferramentas para sua libertação. Thor soltou um bocejo satisfeito no banco traseiro, como se expressasse sua aprovação para o final desta história. E realmente era um final, não da história deles, que estava apenas começando, mas da história de controle e manipulação que havia dominado a vida de Helena por tanto tempo. O sol se punha sobre a baía, pintando o céu com as mesmas cores que Helena usava em suas telas. Ao seu lado, Rafael dirigia com um sorriso sereno no rosto. À frente deles, um futuro que nenhum dos dois poderia ter previsto quando toda essa história começou. Um futuro construído não sobre mentiras e manipulações, mas sobre a base sólida da verdade e do amor que haviam encontrado um no outro.